que a gente tem visto? A busca para cada vez melhorar mais o resultado. E se a gente não cuidar, se a gente não tiver consciência, sabedoria, eu vou tentar melhorar o resultado, mas eu vou piorando os riscos, eu vou aumentando os riscos da cirurgia. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um LikeCast. Hoje nós vamos falar sobre a alta tecnologia presente na medicina. Você tem visto cada vez mais os comentários sobre inteligência artificial, sobre robótica, sobre técnicas que levam mais precisão, mais segurança para os pacientes. E, de fato, tem algumas áreas da medicina que, além de ter essa precisão, tem até um pouco de arte. E aí, como é que equilibra tudo isso? Para falar com a gente sobre cirurgia plástica, a gente traz um profissional que é referência, principalmente nos procedimentos relacionados à mama e abdômen. Eu tenho aqui comigo o Dr. Dalto Pastro. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem, Jéssica? Tudo ótimo. Quer dizer que nós vamos falar de um assunto que eu sei que você é apaixonado desde quando não se falava tanto em tecnologia na medicina. Exatamente. Eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E hoje a gente está vendo que a tecnologia tem mudado resultados, segurança, então hoje cada vez mais forte, né? Quando a gente fala na cirurgia plástica, existe uma diferença entre as tecnologias que nós estamos vendo hoje, por exemplo, na urologia, dentro da gastro, né? Também tem bastante cirurgia robótica, uso de inteligência artificial. Qual seria a principal diferença? Porque eu sei que tem um pouco de arte na cirurgia plástica, né? Sim. Em termos de tecnologia, tem muita coisa que é parecido, né? Na plástica, hoje também tem alguns casos que já estão começando com robótica, igual a gente vê nas outras áreas, né? Mas nós temos na plástica alguns equipamentos que são específicos, né? Para melhorar resultado, melhorar flacidez. Então, são equipamentos direcionados para a cirurgia plástica. Mas, mesmo esses específicos, tem alguns equipamentos que também outras especialidades usam. Ah, isso é muito legal. Se a gente fala de cirurgia plástica focado realmente em tirar flacidez, esse equipamento é o Argoplasma, né? Que a gente já ouviu falar, quem acompanha a sua rede social tem visto muito movimento sobre ele, porque ele realmente foi um divisor de águas. Já se tinha tecnologia para flacidez, mas ele se mostrou mais eficiente, doutor? O que a gente tem visto assim, na verdade as tecnologias para flacidez que estão aqui no Brasil, algo em torno de uns 4 a 5 anos para cá, né? Então, começou, o primeiro equipamento que entrou aqui no Brasil foi o Renúvio, é um jato de plasma cirúrgico à base de gás hélio, excelente, uma excelente tecnologia. Junto entrou, logo após, entrou o BodyTite, uma radiofrequência excelente. E há menos tempo, aí, mais ou menos uns 3 anos, nós temos o Argoplasma, é um jato de plasma à base de argônio. E qual que é a diferença? Ele se mostrou mais eficaz, a capacidade de retração de pele dele está sendo maior. E dentro da tecnologia, a gente sempre tem que diferenciar também o como se usa, né? Eu vou jogar para você aí, tá? Do outro lado, você já vai deixar seu comentário aqui. Quem já não viu na rede social, principalmente na questão de estética, aquele laser que deu errado, aquele procedimento que não saiu como você queria, mas não tinha a ver com a tecnologia, e sim com a responsabilidade profissional, a responsabilidade médica por trás desse uso. Para usar, precisa saber usar, né, doutor? Com toda a certeza, né? Na verdade, como qualquer técnica, como qualquer equipamento, você tem indicações, contraindicações, e existe uma curva de aprendizado, né? Então, o cirurgião, quando ele começa a utilizar essas tecnologias, com o passar do tempo, utilizando, ele consegue realmente atingir os limites do aparelho, ele consegue saber até onde ele pode ir sem causar algum dano para paciente, né? Então, tudo faz parte do quê? De treino, de realmente fazer a tecnologia e vai passando a curva de aprendizado, vai melhorando muito esses resultados, né? Quais tecnologias fazem parte do seu dia a dia aí, além do Argoplasma? Hoje, um contorno corporal. Então, 100% das minhas lipoaspirações eu tenho o Vaser, né? Que a gente chama de lipo ultrassônica. É um dispositivo que ele emite ondas de ultrassom. A gente consegue emulsificar, derreter a gordura. Então, a paciente sangra muito menos. A gente é menos agressivo na lipoaspiração, podendo tirar mais gordura. Então, a paciente sente menos dor depois, né? Então, já faz aí uns 5 anos que eu uso em todas as minhas pacientes.
Temos o argoplasma, temos o BodyTite, que é outro aparelho à base de radiofrequência para flacidez. Temos o Morpheus. O Morpheus, ele é uma tecnologia também de radiofrequência com microagulhamento. Eu gosto muito de associar em regiões igual glúteos, flancos, né? Acaba complementando aquele resultado da lipoaspiração, do argoplasma, né? Fora isso, tem outras tecnologias, né? Hoje a gente faz a Mila, que é aquela abdominoplastia sem corte, nos casos que é possível, né? A gente faz a aplicatura por videocirurgia, não tem cortes grandes, não tem aquela cicatriz do abdômen. Então, cada vez mais a tecnologia tem caminhado junto com a cirurgia plástica. Aí você falou uma palavra que quem vai fazer cirurgia sempre se pergunta. E a cicatriz, doutor? E a cicatriz, né? A cicatriz vai ter cicatriz, né? Vai ter, assim, uma coisa que a gente precisa entender que todo corte que você fizer na sua pele, um ferimento na pele, vai ter uma cicatriz. Não existe não ficar cicatriz. O que nós tentamos é deixar essa cicatriz o melhor possível, numa posição mais escondida possível. E se realmente os fatores todos, fatores genéticos, fatores de cuidados da paciente, fatores de cuidados do cirurgião, se a gente conseguir atingir o melhor de tudo isso, vai ficar uma cicatriz bem discreta. Mas não existe não ter cicatriz. A pele, uma vez ferida, vai ter uma cicatriz, né? Isso é básico, né? Essa inovação, aliada à experiência, aliada a toda essa tecnologia, formam esse conjunto do alto padrão. E por vezes, acho que as pessoas até confundem, né, doutor? Que alto padrão significa luxo. E é muito além disso, Exatamente, né, doutor? Se a gente pensar nessa comparação, o luxo é mais aquela parte externa, né? É o visual e tal. O alto padrão é o completo, desde a parte do sentimento, é a parte da maneira que nós vamos trabalhar com essa paciente, né? Não é só o trabalho em si que eu estou fazendo em termos de resultado, mas é desde o atendimento dessa paciente, a chegada até a clínica, a consulta, o pós-operatório, né? Então, são vários fatores que realmente eles vão acabar formando o alto padrão, né? Não é só resultado. A experiência e a lembrança que ela vai levar desse relacionamento, Com porque certeza. é um momento especial. E aí, para paciente que vem de fora da cidade, né? Hoje eu sou cascavelense, adoro falar isso, a nossa Cascavel aí é um destaque em relação à saúde. E o trabalho do doutor com certeza contribui, né, para essa vitrine que nós temos aqui em Cascavel. Você tem operado, né, pacientes de fora da cidade, do estado e até do país. Exatamente, né? Hoje, a maior parte dos meus pacientes, eles não são de Cascavel, né? Então, eu tenho muitos pacientes de Cascavel, mas a maior parte vem de fora. Então, a minha equipe, a gente acabou fazendo toda uma logística para atender esse paciente, né? Então, eu tenho pacientes, às vezes, que são de fora do país, a gente consegue fazer as consultas anteriores, as pré-consultas de maneira online, solicitar os exames. A paciente, ela já vem programada com a sua cirurgia, a gente já faz toda a logística de quando ela chegar no Brasil, a gente atender essa paciente, dar tempo dela fazer a cirurgia, se recuperar para poder retornar para o seu país, né? Inclusive pacientes aqui do Brasil, né? Nós temos pacientes do Brasil, de outros estados, que vêm para Cascavel e a gente consegue fazer toda a programação pré-operatória, maneira online. O paciente chega, a gente consulta essa paciente, ela já vem com os exames, a gente consegue fazer a cirurgia, esperar ela ter condições de estar bem para retornar para o seu lar, né? Então, hoje, toda a minha equipe já é preparada para isso, né? As minhas secretárias, de organizar essa paciente, será que precisa de ajuda para reservar um hotel, para alguém receber ela no aeroporto? A gente consegue fazer todo esse meio de campo. E você citou, doutora, aí na sua fala, né, esse conjunto da equipe. Isso é muito bacana, né? Porque você está sempre preocupado em preparar a equipe, não só lá dentro do centro cirúrgico, que com certeza Sim. é o grande momento, né? Mas nesse todo em torno da paciente para que ela tenha uma boa experiência. Isso faz parte de um valor até seu, né? Lidar bem com as pessoas. Você tem essa preocupação. Exatamente. Se a gente para pensar a cirurgia plástica, é claro que o objetivo final é aquele resultado que a paciente busca. Mas é um procedimento cirúrgico. Então, vai ter a parte ruim. Qual que é a parte ruim? Ela tem que ir para um hospital, vai ter que passar pelo procedimento, vai ter uma recuperação, vai sentir dor. Então, quanto mais eu conseguir minimizar esses sentimentos negativos, melhor. Então, a gente tenta,
na maneira do atendimento humanizado, na maneira de conversar, inclusive, com a equipe hospitalar, anestesia, a melhor opção, o paciente sentir menos efeitos colaterais, né? Nós estarmos junto com essa paciente na recuperação, a equipe que vai fazer pós-operatório, porque quanto mais eu minimizar essa parte ruim, melhor é a experiência. E a gente sempre fala, a cirurgia plástica, além de resultado, é uma experiência. Consulta online, foi ou não foi um divisor de águas? Porque deu muita liberdade também para tornar mais acessível, né? Senão a gente ficava na nossa bolinha, né, doutor? Não, com toda certeza. Então, isso foi algo que a pandemia nos trouxe, né? São poucas coisas boas da pandemia, mas isso foi algo que realmente mudou. Porque antes, eu atendia paciente de fora, tudo, mas a consulta, a paciente tinha que chegar aqui, eu tinha que consultar o próprio Conselho Federal de Medicina, não autorizava consultas online, né? Então, depois a gente até conseguia fazer um acompanhamento por telefone, conversando, mas hoje não. Hoje é regularizado, é legal, né? Ou seja, estamos dentro da lei, inclusive a gente consegue fazer atendimentos online, videochamada, tanto de pré quanto pós-operatório, né? Então, realmente isso foi um divisor, porque o número de pacientes de fora aumentou bastante com isso. Isso é muito legal. E aí elas têm que te conhecer por algum lugar. Entrou aí também no meio de campo a rede social. Você, inclusive, sempre esteve presente na mídia social, sempre teve esse olhar e nos últimos anos, né, se tornou realmente uma vitrine, né, do trabalho de todo mundo e com você não foi diferente. Como é que elas te veem na rede social? Como é que elas têm muita pergunta? Como é que é essa interação? Porque ali é o primeiro contato, de fato, né, doutor? Com certeza. Hoje, eu vou te dizer que a minha maior propaganda é a rede social. Né? Não é só minha, de qualquer cirurgião plástico, vamos falar da minha área, é a rede social. Então, hoje a gente tenta direcionar a rede social para atingir o maior número de pessoas possível, com informações. Ao mesmo tempo, elas vão conhecendo a minha maneira, a maneira que eu converso, a maneira que eu explico, resultados, né? Então, a paciente, ela já chega, e é bem comum isso, né? Já me conhecendo. E às vezes a paciente fala, olha, não te conheço ao vivo, mas já te conheço há algum tempo que eu te acompanho na rede social há tanto tempo e hoje eu estou aqui. Então, hoje, a gente tem direcionado cada vez mais, a gente tem investido na rede social, tem feito mentorias, tem realmente melhorado essa parte, porque é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto de acesso da paciente comigo é pela rede social. E a gente está falando de um comportamento de consumo que você mesmo aí pode analisar como você faz. Às vezes você tem a referência de algum lugar, alguém te falou, mas você vai buscar lá no Instagram para confirmar se era aquilo, ou o contrário, de repente você já está falando muito, está sonhando muito, esse vídeo por acaso chega até você e aí você consegue criar uma nova relação a partir disso. E aí eu vou aproveitar que vocês colocam lá muitas perguntas para o doutor, eu vou para as perguntas frequentes dos procedimentos que eu considero e que eu sei que é uma estatística real, que são os mais queridinhos e mais procurados, que tem a ver com a mama, né, e o abdômen. O seio é uma paixão da brasileira, não é, doutor? E não é só da brasileira, né? Sabe que mama é a cirurgia plástica mais realizada do mundo, né? E junto com lipoaspiração, tem anos que a lipoaspiração vem em primeiro lugar, tem anos que a mama vem em primeiro lugar, mas é a cirurgia mais realizada no mundo, né? Então é uma paixão mundial, não é só do brasileiro. Topa fazer um bate-bola rápido? Vamos lá. Então vou lá. Se prepara aí. Estou lendo seus pensamentos agora, você que quer fazer cirurgia plástica. Sobre o tamanho da mama, como é que sabe-se o tamanho da prótese ideal para cada caso? Então, muito paciente acha que o cirurgião, eu vou pensar, para esse paciente fica bom tanto, né? E não é uma decisão subjetiva, é uma decisão bem objetiva. Nós temos que tirar medidas da paciente, medidas da mama, e ao mesmo tempo eu preciso entender o que a paciente gosta. Porque cada mulher gosta de um jeito. Tem mulher que quer um seio proporcional, tem uma mulher que quer maior, tem mulher que quer menor. Então, eu tenho que unir o que ela deseja com o que o corpo dela permite através das medidas que a gente tira. Aí a gente consegue chegar normalmente em tamanhos muito próximos do que ela quer. Então, não adianta ir lá na rede social olhar aquele peitão e dizer assim, quero esse. Não pode. Não, pelo seguinte, quando a paciente me faz isso,
o que eu consigo ver é o que ela gosta. Então, eu consigo falar assim, olha, ela gosta de um seio grande, ou ela gosta de um seio proporcional, porque eu vejo aquela imagem e eu consigo entender o que ela gosta. Mas o tamanho, eu não posso me basear pelo tamanho, por exemplo, um volume de mama, de prótese que uma outra pessoa colocou. Porque eu sempre explico para a paciente, se eu chegar para essa paciente e falar assim, a gente mediu lá o que ela quer, e eu dizer assim, o implante teu vai ser 380. Eu posso fazer 5 mulheres, colocar 380, cada uma vai ficar de um tamanho. Porque tem outras coisas que entram na conta, né? Proporção corporal, largura de tórax, o mesmo que há de mama antes da cirurgia. Então, são fatores que vão somar. Então, eu não posso apenas me basear pelos ml de silicone que outra pessoa colocou. Além do aumento, tem a cirurgia também para tirar um pouco desse seio, deixar o colo desenhado. Para todo tipo de seio, tem solução, doutor? Tem, né? O que a gente precisa entender é que realmente uma cirurgia é diferente da outra e os resultados também, né? Mas tem mulheres que é só colocar prótese, então uma mamoplastia de aumento, né? Tem mulheres que às vezes têm uma flacidez, mas querem aumentar o seio e quer diminuir a flacidez. Aí nós temos as mastopexias. Posso ou não utilizar implante de acordo com o resultado que essa paciente quer. Tem aquela paciente que tem uma mama muito grande, que ela quer reduzir essa mama. Então, aí é uma mamoplastia redutora. Ou seja, são cirurgias diferentes para objetivos diferentes, mas todas elas buscam uma mama bonita, uma mama harmônica, com um colo mais desenhado. Mas é claro, se eu comparar o resultado de uma paciente que só colocou prótese, com uma paciente que fez uma mastopexia, com uma paciente que fez uma mama redutora, os resultados eles diferem um pouco, porque são mamas diferentes e são objetivos diferentes, né? A flacidez é algo que a mulher, qualquer ser humano, né, pro homem também acontece, mas eu acho que é errado para eles, a gente não percebe tanto quanto na mulher. A flacidez é algo que a gente não consegue evitar, não há nada que se possa fazer preventivamente, doutor. Então, assim, ó, existe alguns fatores que você consegue diminuir o aparecimento da flacidez. Agora, não tem nada que você faça ou que você use e que, assim, você não vai ter flacidez. A flacidez faz parte do envelhecimento natural. Então, o que dá mais flacidez ou dá menos flacidez? Bom, existem questões genéticas, né? Então, tem pessoas pela genética que vão ter menos flacidez. Então, elas vão envelhecer mais devagar. Tem pessoas que vão ter muita flacidez, às vezes até jovens e tem bastante flacidez, né? Hábitos de vida. A paciente que sempre se cuidou, sempre teve uma alimentação saudável, uma alimentação adequada, com bastante proteína e tal, faz atividade física, essa paciente geralmente tem menos flacidez, né? Agora, aquela paciente que nunca se cuidou, sempre comeu meio errado, vive aumentando, diminuindo o peso, né? O famoso engorda, emagrece, o efeito sanfona, essa paciente vai ter muita flacidez, né? Então, tem fatores aí. Outros fatores... Paciente que às vezes é tabagista, que fuma, normalmente vai ter mais flacidez, por causa de efeitos na oxigenação do tecido do corpo, né? E a flacidez, uma vez presente, eu tenho como amenizar, mas eu não tenho como tirar ela, né? Então, vou dar um exemplo. O paciente tem flacidez na mama, a gente faz uma mastopexia. Eu sempre explico isso para o paciente. Eu vou tirar o que está em excesso, a tua mama vai ficar mais firme, vai ficar mais bonita. Mas a pele que sobrou lá no teu corpo, a pele do teu corpo, eu não tenho como trocar essa pele. Então, ela vai manter as mesmas características. Essa pele sempre vai ter um grau de flacidez. Porque eu não consigo pegar a tua pele e trocar para quando você tinha, de repente, 18 anos, 20 anos, que não tinha nada de flacidez. Independente do tratamento que eu faça. Que pena que não é o que você queria ouvir, né? A gente jurava que ia ter uma fórmula mágica, mas viu? Tudo isso é importante, né? E nós estamos falando aqui de um podcast que quer te ver bem, então, por favor, cuida aí da sua saúde, que a flacidez também vai ficar menos agressiva aí no seu caso. Pergunta importante: cirurgia de mama pode atrapalhar se eu quiser amamentar no futuro? Depende da cirurgia. Exemplo, se for só colocar prótese, que não precisa tirar pele, não precisa reduzir mama, não atrapalha, né? Até porque as técnicas, ou a gente coloca a prótese por baixo da glândula, não mexe na glândula, ou por baixo do músculo. Então, os estudos mostram que não tem um efeito negativo na amamentação. Agora,
Se eu for fazer uma mastopexia, se eu for fazer uma mama redutora, eu tenho que mexer na parte glandular, eu tenho que mexer nas areolas. Então, o risco é bem maior. A maioria das pacientes não consegue amamentar depois. Então, isso a gente tem que conversar com a paciente também na consulta, né? Paciente mais jovem, te explica, olha, você não tem filhos, ou você tem filhos e quer ter mais. Se for fazer uma mastopexia ou uma mama redutora, existe a chance de não conseguir amamentar, né? Então, tudo isso a gente conversa, discute antes, para realmente tomar a melhor decisão com a paciente. Qual é o melhor momento para fazer uma cirurgia nas mamas depois que teve filhos? Tem umas desesperadas, né, doutor? Nenê tá lá mamando e elas já querem fazer a plástica. Assim, a gente não indica operar menos de 6 meses da parada da amamentação. Então, não tem a ver com o momento do parto, tem a ver com o momento que para de amamentar. Porque enquanto eu estiver amamentando, a glândula mamária, o seio, ele está diferente, porque ele está produzindo leite, existem alguns hormônios circulando, e tudo isso vai alterar. Se você fizer a cirurgia, você vai perder esse resultado. Porque normalmente quando a mulher para de amamentar, a glândula mamária ela passa por uma atrofia, ela perde volume, acaba tendo um pouco de flacidez. E aí, se você já operou e passar por esse processo, você vai perder o teu resultado. Existe todo um cuidado no pós-operatório, mas nós temos hoje algumas técnicas que permitem que esse pós-operatório seja reduzido. Em que casos e o quanto reduzido? Que eu fico sempre surpreendida quando você fala dele. Então vamos lá. São as técnicas de recuperação rápida no caso de mama, né? Quando é prótese, que eu não preciso tirar pele, hoje a técnica que eu utilizo é uma técnica que a gente fala 24 horas. O que é isso? É rápido? É rápido. Então, não é que a paciente vai estar 100% liberada para tudo em 24 horas. Mas, por exemplo, a paciente, ela opera hoje, ela vai embora ainda hoje do hospital. No hospital, ela já toma banho, lava o cabelo sozinha. No outro dia, ela já pode dirigir, deitar de lado, levantar os braços. 15 dias, academia normal, academia full. Então, é uma recuperação muito mais rápida. Ela vai ter dor? Pode, é uma coisa individual de uma paciente para outra. Agora, uma mastopexia, eu também consigo acelerar um pouco, mas eu não consigo ser tão liberal quanto só prótese, porque a mastopexia é uma cicatriz maior. Então, se a paciente começar a se mexer muito antes do tempo, não é um problema pro implante, é um problema para a cicatriz. Risco de abrir, de alargar cicatriz, de engrossar cicatriz é muito maior. A gente tem que ter esse cuidado. Mas hoje também é mais rápido, né? Há uns anos atrás, paciente que fez mamoplastia redutora, mastopexia, ficava lá 30 dias sem levantar braço, sem dirigir. Hoje não. Hoje, entre 7 e 15 dias, todas as minhas pacientes estão dirigindo, estão levantando os braços, estão deitando de lado. Entre 15 e 20 dias estão começando com a academia, né? Então, a gente tenta acelerar o máximo possível dentro do quê? De uma segurança, né, para esse paciente. Agora chegamos na parte do abdômen. A tal da Mummy Makeover é para uma mãezinha que realmente já tá num período mais avançado do pós-parto e tá se incomodando, tanto com o abdômen quanto com o seio. Isso. Você pode explicar mais, doutor? Então, o que é o Mummy Makeover, né? É um termo que ele fala das cirurgias que vão reconstruir a autoestima da mamãe, né? Então, cirurgia de lipo, abdominoplastia, cirurgia de mama, às vezes a gente pode incluir uma cirurgia íntima, uma ninfoplastia, são cirurgias que é para quê? Devolver aquela autoestima para a mamãe. Tem cirurgias que a gente consegue fazer ao mesmo tempo, juntas. Tem cirurgias que não, então depende de cada caso. Tem casos que eu consigo fazer um abdômen, lipo e às vezes a mama menor, não precisa tirar pele, eu até faço junto. Às vezes não, são cirurgias grandes, então é melhor separar em 2 cirurgias, por exemplo. Isso é muito interessante. E daí, no caso daquela mulher que não teve necessariamente filho, mas se incomoda com o abdômen, quais são as cirurgias que dá para fazer? Você citou aí a lipo, né? Que eu acho que é a queridinha. Então, assim, claro que tudo depende do corpo dessa paciente, né? Se ela tem flacidez, se não tem flacidez, se é gordura localizada. Então, na primeira consulta, o que a gente vai avaliar? Qual que é a tua queixa? Olha, minha queixa é abdômen. Então, vamos lá. Como é que tá o peso? Tá tudo em ordem? Sabe que precisa perder peso antes da cirurgia? Não precisa? Como é que tá a atividade física? Tá tudo em ordem? Tem flacidez? Não tem flacidez? Não tem flacidez? Lipoaspiração. Tem flacidez? Depende do grau. Podemos usar um argoplasma, podemos usar um Morpheus, um Body Tight. A gente consegue
melhorar isso. De repente é uma paciente que não tem filhos, mas passou por um processo de emagrecimento, está com muita flacidez. Às vezes não tem jeito. A indicação vai ser o quê? Uma abdominoplastia. Então a gente tem que avaliar cada caso. A diástase é corrigida somente na abdominoplastia? E para quem não sabe o que é diástase, pode explicar, por favor. Então vamos lá. O que é a diástase? É o afastamento da musculatura dos retos abdominais, né? Que é aquela musculatura do abdômen. Por que tem esse afastamento? Tem algumas causas. Pode ser genético, pode ser por ganho de peso, pode ser por distensão abdominal, no caso de uma gestação, né? Então, tendo a diástase, o paciente ela vai ficar com o abdômen mais solto, mais frouxo, e aí a gente tem que fechar. Então, não necessariamente eu preciso fazer uma abdominoplastia junto. A abdominoplastia se ela tiver muita flacidez, muito excesso de pele. Às vezes a paciente tem só a diástase, mas não tem aquela sobra de pele, eu consigo fazer por videocirurgia esse fechamento, que é a mila, né? Eu consigo fazer uma lipoaspiração, eu consigo... Aí depende de cada caso. Resultados de alta definição, aqueles gominhos todos, doutor. Todo mundo pode ter ou depende também? Depende, aí vamos lá. Primeiro, quando eu faço lipoaspiração, eu divido em grau de definição. Eu posso ter uma baixa, uma média, uma alta definição, né? O que é a baixa definição? Lipoaspiração normal. O que é a média definição? É aquela lipoaspiração que eu vou marcar alguns grupos musculares. Geralmente o corpo feminino, as mulheres gostam disso, né? Que é aquela linha semilunar nas laterais mais definida, mas não necessariamente tem o gomo. O gomo é um corpo um pouco mais masculinizado, mas tem mulheres que gostam. Mas se quer fazer o gomo, nós temos que ir para uma alta definição. E eu consigo fazer em todo mundo? Não, porque se é uma paciente que ela não se cuida, nunca fez uma atividade física, nada, eu não consigo dar o mesmo resultado, né? Então, quando eu trabalho com alta definição, tem a parte cirúrgica, mas tem a parte da paciente, que é o cuidado nutricional, atividade física, que aí sim nós vamos ter os melhores resultados. Bom, acho que a gente deu todos os detalhes, região de seios, região do abdômen, completamos. Agora, tem um procedimento que no mundo faz muito sucesso e a gente começou a ouvir falar, que é a remodelagem costal. O que seria isso? E realmente não é uma novidade, doutor? O que mudou? Então, assim, ó, o que é remodelamento costal, remodelagem costal? É quando a gente vai reposicionar algumas costelas, principalmente as flutuantes, para aumentar ou melhorar a cintura da paciente, né? Então, esses procedimentos mundialmente são feitos já há muito tempo, as técnicas já vieram tendo bastante evolução. No passado se tirava a costela, né? A famosa, tirou uma costela. Hoje não se tira a costela. Hoje é feito através de tecnologia, a gente faz fraturas dessas costelas e reposiciona elas na cirurgia. E aí, com o uso de modeladores especiais, a gente consegue dar um contorno para a paciente, né? E realmente, no mundo, isso tem aumentado bastante, os resultados são muito interessantes, algo que no começo a gente tinha muita preocupação, o que será que é isso, o que vai virar isso, né? Até porque aqui no Brasil, algo que não era feito. E hoje a gente tem visto os resultados mundiais, principalmente, muito bons. E são técnicas que têm se mostrado no mundo aí como técnicas seguras, né? Então, hoje a gente está trabalhando para também trazer isso para o Brasil. Bom, pela tua experiência, doutor, a gente percebe que você já viveu algumas fases da plástica que foram mudando. Agora eu vou te colocar um abacaxi aí. Se fosse para falar de futuro, o que você acha que ainda está por vir? Tem como prever? Eu acho assim, não tem como prever exatamente, mas vamos lá, o que nós esperamos, né? Como o cirurgião plástico, o que a gente espera? Os procedimentos cada vez mais seguros, né? E isso a gente tem visto, né? Hoje, a cirurgia plástica, se você comparar a 10, 15, 20 anos no passado, os resultados são muito melhores, mas as cirurgias estão muito mais seguras, né? Então, é isso que a gente busca, que cada vez fique mais seguro, que as tecnologias cada vez venham nos ajudar nisso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma preocupação aí. O que a gente tem visto? A busca para cada vez melhorar mais o resultado. E se a gente não cuidar, se a gente não tiver consciência, sabedoria, eu vou tentar melhorar o resultado, mas eu vou piorando os riscos, eu vou aumentando os riscos da cirurgia. Então, a gente tem que ter muito cuidado.
Só para você ter uma ideia, quando eu comecei há 12, 13 anos e hoje, os resultados são completamente diferentes. Resultados que eram considerados excelentes há 10, 12 anos, hoje eles são insuficientes. Mas mudou a técnica, mudou a tecnologia. Só que a gente tem que cuidar para que isso não vire uma busca implacável, porque junto vai começar a ter complicação de novo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que tem que ter parcimônia, tem que ter sabedoria, como eu falei, né? Mas, realmente, o que a gente espera mesmo de futuro é que cada vez tenha-se mais segurança e mais tranquilidade para o paciente. E aquele lembrete, né, doutor, de que cirurgia plástica é um procedimento médico, né? Exige sim que você tenha um conhecimento muito forte. E você tem a oportunidade, inclusive, de estar em sala de aula levando essa mensagem do cuidado com os exageros. Isso aí, né? Eu sou professor da faculdade hoje aqui em Cascavel, de uma das faculdades aqui, e a gente trabalha muito isso com os acadêmicos, né? Eles entenderem que a profissão, não só cirurgião plástico, a profissão médica é algo muito sério, né? Hoje a gente tem visto que em algumas áreas está tendo uma banalização, como se tudo fosse fácil, simples, sem riscos, e qualquer tratamento da área da saúde, não só médico, da área da saúde, tem os seus riscos. Tem que ter o profissional bem capacitado, não só para fazer, mas também para solucionar alguma complicação, porque a complicação, a maioria das vezes, por incrível que pareça, não é por culpa do profissional e nem do paciente. São coisas que podem acontecer. Mesmo o paciente tomando todos os cuidados, mesmo o profissional tomando todos os cuidados. Agora, a gente tem visto muitos procedimentos sendo banalizados como se fosse algo muito fácil, e quando acontece uma complicação, o profissional não sabe tratar. Aí vira um desespero, vira uma tormenta para o paciente, para o próprio profissional, né? Então, hoje a gente tem que cuidar com isso. É algo, né? Independente do tratamento, por mais simples que pareça, ele tem que ter muita responsabilidade, muita técnica e tem que saber que tem alguns riscos. E falando ainda dessa questão dos acadêmicos, doutor, existe todo um murmurinho, né, que se fala, mas os médicos do futuro, como é que vai ser por conta de usarem muito ChatGPT, por conta disso, por conta daquilo? Você que vivencia isso na sala de aula, o que você tem a dizer sobre essa futura geração? Porque você vem de uma escola muito diferente, como você falou, né? Como é que você tem lidado para formar esses profissionais diante dos desafios desse novo tempo? Então, né, uma coisa que a gente não tem como brigar é com a evolução, né? A mesma coisa, quando eu estava na faculdade, a gente também tinha uma ideia diferente de quem veio antes, né? Então, hoje, eles têm uma ideia diferente de quem veio antes. E é o mundo tem mudado os conceitos, infelizmente, porque tem alguns conceitos que não poderiam mudar, estão mudando, né? Então, o que eu tento trabalhar com eles, acima de tudo, a parte ética, a parte de compromisso, entendimento, né? Que hoje, como a gente comentou antes, assim, a rede social é algo que veio para nos ajudar, é uma ferramenta extremamente importante. Mas eu não posso apostar tudo na rede social se eu não entregar para o meu paciente o que eu estou prometendo lá, o que eu estou vendendo lá, eu tenho que entregar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a rede social é muito fácil você fazer um vídeo bonito, você ter alguém que te ajude, você fazer um marketing absurdo. Viralizar, de exatamente, repente. mas de repente você não está conseguindo entregar aquilo que está prometendo, você está tendo complicações, você está tendo coisas graves, você está tendo faltas éticas. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, hoje, nas aulas, eu tenho batido muito isso com os acadêmicos, porque, igual eu falei, eu não tenho como mudar o que está acontecendo, mas a gente tem como continuar mostrando alguns conceitos que não pode mudar, né? O conceito da humanidade no atendimento, o humanismo no atendimento, o conceito de que você está lidando com uma vida, que você tem que ter respeito, que você tem que ter ética, né? Que
você tem que entender que é algo muito nobre você poder tratar alguém. Você está mexendo com a saúde, está mexendo com a vida da pessoa, né? E a gente tem que realmente fortalecer esses conceitos. E a pessoa está ali entregue cegamente, né, nas mãos desse profissional. Então, Exatamente. essas palavras são muito importantes. Você acredita que parte de toda essa ética, obviamente existe um código de ética, tudo bem, mas tem algo que vai além só da ética profissional, que é a própria moral, né? Os valores pessoais. Você acredita que a sua base contribui para as decisões que você toma e com os acadêmicos, né? Tem esse olhar também, doutor? Então, com toda certeza, né? Porque assim, todo mundo tem que ter uma base. E realmente, o que foi a tua base, da tua formação, do teu crescimento, isso vai te acompanhar pro resto da vida, né? Então, a minha base em termos familiar, em termos de formação, sempre foi uma base muito forte, uma base, igual eu falei assim, muito ética, uma base de eu ter muito cuidado com a minha profissão, né? E isso a gente tenta passar realmente para os acadêmicos, porém, eu não tenho como alterar a base que eles já tiveram, a educação. Quando a gente fala de educação, realmente a educação, quais são os conceitos que ele tem de vida, conceitos que ele tem de cuidado, conceitos que ele tem de amor, que são coisas que foram criadas durante a formação deles até eles chegarem na faculdade, né? E por isso que hoje a gente vê às vezes que tem algo acontecendo diferente, porque nós temos visto que essa geração que está vindo agora, que está tendo filhos, é uma geração que muitas vezes eles estão muito acelerados e eles às vezes não separam um tempo, não é que não tem o tempo, eles não separam um tempo para trabalhar esses conceitos com os filhos, né? É o filho sendo criado sem, de repente, aquele pai presente, ou às vezes o contrário. Aquele pai super protetor, que o filho é o cristalzinho, que nada pode, não pode chamar atenção, não pode nada. E às vezes você cria um ser humano que ele acha que ele está acima dos outros, que ele está acima de tudo, que ninguém pode chamar atenção dele porque ele é perfeito e não existe isso, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado. Maria Eduarda, não fica com ciúme? Porque você adota os seus alunos por um período aí, não? Ela fica assim, às vezes ela... Papai, o que você vai fazer hoje? Hoje o pai vai ensinar tal coisa. Daí eu começo a contar, né? Como é que a turma ela fica me olhando, né? Porque realmente a gente acaba tendo esse cuidado, esse carinho, né? E isso é muito importante, né? Doutor, para fechar, eu acho que foi um papo bem produtivo, entrando aí até no termo legado agora, né? O que você espera deixar? Porque a gente vê que você é um profissional extremamente dedicado, né? Um pai extremamente dedicado, um homem bastante família, também devoto a Deus, é algo que você começou a expor agora também. O que você espera realmente deixar com todo esse esforço para o mundo? Então, eu acho que todo mundo, a gente quando passa, né, aqui pelo mundo, a gente deixa uma história, né? E é a história que você deixa que vai mostrar quem você foi, né? Então, não adianta nada, é uma frase que eu escuto muito, é uma frase que tem um pastor meu que ele sempre fala sobre isso, é uma frase que está lá nos princípios bíblicos. Não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Então, assim, eu posso ser competitivo, eu posso me dedicar para tentar atingir patamares mais altos, mas isso não vai ter valor nenhum se quando eu chegar no final da minha vida eu ver que eu não deixei nada de exemplo, ou que eu deixei um exemplo ruim, né? Ou que eu perdi a minha alma, né? Eu sou cristão, eu espero estar com Deus quando eu terminar o que eu tenho para fazer aqui na Terra, né? E a gente tem que cuidar disso, porque às vezes as pessoas elas entram naquela busca de eu quero ser sempre o melhor, eu quero ter mais, eu quero comprar tudo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas às vezes se perde no meio do caminho, né? E a gente tem que ter esse cuidado. Vamos fazer um brinde? Um brinde ao futuro, então? A história que a gente vai deixar? Aê!
Viva, doutor. Obrigada pela entrevista. A gente se vê numa próxima, combinado? Combinado. E para você que tá aí me acompanhando, faz o seguinte, vou deixar aqui na legenda todos os contatos para você acompanhar mais da página aí do Dr. Dalto, entender um pouco mais de cirurgia plástica e, claro, com um profissional de confiança. Eu me despeço de você aqui nesse episódio do LikeCast, esse podcast que em breve teremos novidades, ainda não posso soltar todos os spoilers, mas fiquem de olho. Até mais!